Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula a gente viu um pouco aí com relação à EPI e eu resolvi trazer nessa ainda algumas obrigações relacionadas ao empregado, né? São coisas que eu não tinha tratado com vocês na aula anterior e aí achei interessante trazer para a gente finalizar essa questão de EPI e vocês também terem ciência dessas situações. Que o EPI, isso aí são as obrigações do empregador, e ele só pode utilizar o EPI apenas para a finalidade a que se destina. Eu não posso pegar a minha bota que eu recebo na construção, na empresa, e levar para minha casa, né? A gente sabe que muitas pessoas fazem isso, é uma prática corriqueira, né? Eles pegam o EPI, levam para casa, terminam, vai ter que capinar um mato na casa, no terreno lá de alguma coisa, termina utilizando aquela bota, né? Lá na atividade dele em casa, e aí aquilo vai danificar a bota, né? A bota ela vai ser danificada e vai gerar custo para a empresa. Responsabilizar-se pela guarda e a conservação do EPI. Isso eu já tinha comentado com vocês, é a obrigação do empregado. A partir do momento que ele assina a ficha de EPI e recebe aquele EPI, ele que é o responsável pela guarda e a conservação, também higienização. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, quando ele recebe o EPI, ele recebe também um treinamento de como utilizar, e aí ele tem que cumprir a forma correta, né, de utilizar o EPI, comunicar ao empregador qualquer alteração, né, qualquer dano, alguma coisa que venha a deixar o EPI impróprio para uso, ele deve comunicar ao empregador, né, não pode pensar duas vezes, é comunicar logo imediatamente. EPI danificado não tem eficiência, e devolver à empresa, no caso de desligamento, todos os EPIs sob sua posse. Então, mesmo que esteja danificado, ele tem que devolver todos os EPIs à empresa, ele não pode ficar com aquele material, ok? Eu trouxe também para vocês duas situações ainda voltadas a trabalho à altura, e a primeira é essa: a ausência de isolamento e sinalização no entorno da área de trabalho. Isso é para a gente fechar, tá pessoal? A partir de altura e a partir de EPI também. Por que eu trouxe essa situação aí? Porque ela tanto vai enquadrar a NR6 como a NR35. Quando a gente fala em NR6, a gente fala em EPI, equipamento de proteção coletiva, e a gente também fala de EPC, equipamento de proteção, ou EPI, equipamento de proteção individual, e a gente fala também de EPC, que é o equipamento de proteção coletiva. Desculpa pessoal, terminei misturando essas duas situações aí. A gente vê aí, e eu sempre vinha falando nas aulas anteriores, que a sinalização ela deve ser feita ao entorno de onde a gente está desenvolvendo a atividade. O cara sinalizou aí, tudo certinho, ele poderia fazer ainda um pouco mais distante. Não tinha nenhum problema que ele ainda fizesse mais distante essa sinalização. Mas se a gente observar, está bem sinalizado, né? Está chamando bastante atenção aí das pessoas que circulem nesse local, e principalmente posto de combustível, como essa imagem aí, porque o fluxo de carro, né, é gigantesco, e às vezes o cara pode entrar meio desligado. Geralmente o cara, quando entra olhando para a bomba, entra procurando preço, e aí se a gente não sinalizar correto, pode acontecer um acidente. A outra situação é a não observância aos riscos adicionais. Eu até comentei esse exemplo com vocês e procurei um bem parecido, né? O cara está lá fazendo o serviço elétrico, e aí está as abelhas. As abelhas vai se enquadrar como um risco adicional, né? A parte elétrica já vai se enquadrar como um risco adicional da atividade de trabalho à altura, não para o eletricista. Para o eletricista não vai ser um risco adicional. Mas digamos que eu tivesse pintando uma fachada ou fazendo qualquer coisa próximo ao fio, aí sim ela seria um risco adicional. A imagem ao lado, a gente está vendo, né, que os caras montaram aí o andaime, botaram a tábua, não tem plataforma, não tem guarda-corpo, não estão usando os EPIs, um está usando o protetor lá, né, facial, e o outro não. O assistente lá, o ajudante não está utilizando. Qual seria o risco adicional aí? O de choque, o de queda, trabalho à altura, né? Então é complicado. A partir do momento que o cara sobe assim, ó, do jeito que eles estão aí,
totalmente exposto, totalmente vulnerável. É como eu disse, eu acho que eu comentei com vocês no aula anterior, que o acidente ele só espera um vacilo. O acidente eu sempre comparei ele com um bandido. O bandido ele não vai deixar de entrar numa casa que está com a porta aberta para entrar numa casa que está com a porta fechada, né? Então o acidente ele não vai atrás de quem está devidamente equipado, com os EPIs corretos, perfeitas condições de uso, não. Ele vai atrás desses cidadãos aí, ó, que estão da forma que estão, praticamente largados, desenvolvendo a sua atividade. E agora a gente vai entrar na NR18, né, falar um pouco, que a gente já comentou em NR18, mas agora a gente vai voltar para ela novamente e falar um pouquinho com relação às áreas de vivência, né, a relação de refeitório, com relação ao alojamento. Dentro da construção civil, dentro da obra, tem que ter um setor, um local destinado para refeitório, né? Dentro daquele local tem que ter água potável, tem que ser coberto, tem que ter mesa suficiente para todo o quadro, todo o efetivo de funcionários. Da mesma forma, o alojamento tem que ter água potável, tem que ter janelas, né? Tem que ser um local destinado para todo o efetivo, né? Tem que ser um local coberto também. O alojamento, né, a parte do vestiário, ele não pode ser dentro do banheiro, tem que ser separado. Então são coisas que a gente vai ver no decorrer das aulas. E aí o item 18.14.1, se vocês pararem para prestar atenção, toda a NR, por exemplo, a NR18, o item dela vai iniciar com 18. Então quando a gente vê um item assim, 18.14.1, a gente já sabe que está se tratando da NR18. Ela fala que os canteiros de obra deveriam dispor de: o item A, instalações sanitárias; item B, vestiários; item C, alojamento. O item D diz que tem que ter um local de refeições. O item E diz que tem que ter uma cozinha quando houver o preparo das refeições no local. Se não tiver o preparo de refeições no local, tem que ter o local para refeição da mesma forma. A quentinha pode ser fornecida, né, ao invés de fornecer a refeição, né, preparada no mesmo ambiente. A F tem que ter lavanderia. A G, área de lazer. E o item H, um ambulatório quando se trata de frentes de trabalho com mais de 50 funcionários. Por que mais de 50 funcionários? Essa questão do ambulatório, ele vai entrar na NR4, que fala do SESMIT, de Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho, né, esse SESMIT. E aí o que é que ocorre com isso? Lá ele vai ser dividido por grau de risco, né? Aí as empresas de grau de risco de tanto a tantos funcionários, eles têm que ter um técnico de segurança, uma enfermeira, um médico, um engenheiro, uma técnica de enfermagem, 2 técnicos, 3 técnicos, 4 técnicos e assim vai, conforme o dimensionamento dos quadros, tá? E aí, se tem ambulatório, tem que ter o profissional habilitado para atuar naquele espaço, né? E a ANR diz isso: a partir de 50 e 1, né, no caso, e 1 vai ser a pessoa contratada, tem que ter um técnico de segurança, e aí uma enfermeira e outras situações que vão se enquadrando também. O item 18.14.2 fala das instalações sanitárias, né? E diz que entende-se como instalação sanitária o local destinado ao asseio corporal e ou ao atendimento das necessidades fisiológicas de excreção. É proibida a utilização das instalações sanitárias para outros fins que não aqueles previstos no subitem 18.4.2.1. Então, o item 18.4.2.1 diz que entende-se como instalações sanitárias o local destinado ao asseio corporal e ou ao atendimento das necessidades fisiológicas de excreção. Um local que atenda a essas necessidades, ele vai ser considerado como uma instalação sanitária. Então, por exemplo, a gente mostrou para vocês aí um banheiro químico, né? Asseio corporal e ao atendimento das necessidades fisiológicas da secreção. Então, teve lá o sanitário, teve lá
a parte da descarga, né, para fazer a higienização. Teve lá a parte das mãos para fazer também a higienização das mãos, né? A parte das mãos não, pessoal. A pia, o lavatório. Aí a gente está vendo também que lá consta um suporte de papel higiênico, um suporte de papel toalha e até um suporte para o sabonete líquido, o detergente. Tem também saída de ar em cima, né? Para facilitar a questão do odor do espaço, do ambiente. E aí esse espaço ele vai ser considerado uma instalação sanitária, porque é uma instalação completinha. O que não vai acontecer é ser destinado para o PCD, né, o cadeirante. Nessa situação aí, ele não consegue ser destinado para eles. Eles devem ser maiores, devem ter alguns ajustes para que possam vir a ser utilizados pelo PCD. Mas eu posso botar um banheiro químico na minha construção? Posso, sem nenhum problema, contando que atenda a solicitação pela norma, ou seja, contando que ele seja destinado ao asseio corporal e ao atendimento das necessidades fisiológicas de excreção, eu posso colocar um banheiro químico na minha obra sem nenhum problema, ok? É importante frisar que existe uma quantidade de lavatórios, de sanitários para cada 10 ou 20 grupos de pessoas. Mais para frente eu posso comentar isso com vocês. O segundo item, né, que eu não comentei, é proibir a utilização das instalações sanitárias para outros fins que não aqueles previstos em norma. O que acontece, pessoal, é que às vezes o cara pega uma instalação sanitária dessa, vocês podem até rirem, mas eu já vi situações desse tipo. O cara se tranca dentro do banheiro e vai se alimentar, vai jogar no telefone, vai fazer qualquer outra coisa. É conhecido como o quê? Nó cego, exatamente. Ele se aproveita do banheiro, né? Se aproveita daquela situação aí onde ninguém pode proibir ele de ir no banheiro. E aí ele aproveita para dar uma descansada, para jogar no celular, para responder algumas mensagens, ou até mesmo para se alimentar. Né? Porque tem as horas de se alimentar e às vezes o cara não quer se alimentar para compartilhar com outras pessoas, prefere ir para dentro do banheiro. Isso não pode, tá? Isso não pode acontecer. O banheiro não é para essa situação. No momento em que um cara está trancado no banheiro, descansando, dando uma relaxada, tem uma pessoa que está querendo utilizar e não pode utilizar. Né? Existe áreas destinadas para alimentação, existe área destinada para o descanso, para o momento de lazer. Então não tem por que a gente se trancar. São práticas inaceitáveis, já tem muitas pessoas que fazem por aí nas empresas. E aí, vocês querendo, optando por não deixar, não aceitar uma prática dessa, vocês podem fazer isso sim. Fora que o pessoal às vezes pega uma laranja, um alimento, joga dentro do sanitário para entupir, que é para causar realmente um prejuízo para a empresa. Tem muitas empresas que não têm funcionários, têm vândalos, né? Pessoas que destroem o próprio benefício, né? Próprio equipamento destinado para a melhoria do trabalho, né? Para conforto do profissional, e eles terminam destruindo aqueles equipamentos, né? Então não são, para mim eu não considero pessoas assim como trabalhadores, considero como vândalos, e pessoas desse tipo eles têm que ser descobertos e têm que ser demitidos, porque eles só trazem prejuízos, só terminam prejudicando o colega de trabalho que anda na linha, trabalha da forma correta. Então a gente tem que se atentar com relação a essa situação, ok? O item 18.4.2.4 fala que a instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório. Né? Então, se tiver um lavatório, um vaso sanitário e um mictório, ele é considerado instalação sanitária. Na proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores, ou fração, bem como de chuveiro na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores, ou fração. Então, eu vou levar em consideração, né, um grupo de 20 funcionários e aplicar um banheiro químico, por exemplo. Se eu tenho 40 funcionários, 2 banheiros químicos. Se eu tenho 60,
3 banheiros químicos. A cada grupo de 20, eu tenho que aplicar um sanitário e um lavatório. Na questão do mictório, não. O mictório também vai se enquadrar da mesma forma, se for de aquele lá do. Agora deu um branco no nome do material, aquele branquinho lá, que é o mesmo material do vaso, né? Se eu lembrar, eu falo o nome aqui. Se for esse de alumínio, a gente vai levar em consideração a metragem dele, ok? Na questão do chuveiro, ele diminui essa quantidade, né? O chuveiro ele cai pelo dobro, na verdade. Pela metade, foi mal. Ele cai aí de 20 para 10 e a cada 10 funcionários eu tenho que ter um chuveiro, por exemplo. Se eu tenho na minha obra 100 funcionários, eu tenho que ter 5 lavatórios, 5 sanitários, 5 mictórios e 10 chuveiros. Se eu tenho 100 funcionários, ok? Deixa eu ver aqui. A gente tem uma imagem aí da parte de cima, né? Onde a gente tá vendo aí, ó, 2 lavatórios, 3 sanitários, a gente tá vendo aí também um mictório e aí 4 chuveiros. Isso. Pessoal, com essa imagem eu vou encerrar a aula de hoje, né? A aula desse momento. E aí a gente vai dar continuidade ainda para finalizar, falando um pouquinho do alojamento, falando um pouquinho também do setor de refeição. Ok? Até mais, pessoal.